Tá bom. Tudo bem, pessoal, uma boa tarde a todas e a todos. Nós estamos reiniciando as reuniões do nosso grupo de pesquisa, o Núcleo de Teoria dos Direitos Humanos, NTDH. As nossas últimas reuniões ocorreram, né, em 2024 e 2024, não, 2023, 2. Essas, essas reuniões estão gravadas no nosso canal do NTDH no YouTube. E agora a gente está retomando as reuniões do nosso grupo de pesquisa. As reuniões elas ocorrerão de 15 em 15 dias, todas as quartas-feiras, até o mês de novembro. E hoje nós vamos ter a nossa primeira relatoria, naquele mesmo esquema que nós fazemos todos os semestres, de a Raquel, que vai ser a nossa relatora no dia de hoje. Enfim, vocês podem intervir no decurso da apresentação da Raquel, no decurso dos comentários, reflexões que ela venha fazer sobre o texto, e a gente vai prosseguindo até ela, enfim, concluir a relatoria dela, tá bom? As nossas reuniões são todas as quartas-feiras, das 17h30 até as 19 horas. E é um prazer estar com vocês aqui, né? Todos são membros do nosso grupo de pesquisa, o Carlos, a Larissa, o Johnson, o Laércio, e aqueles que não, a Raquel, obviamente, e todos aqueles que não puderam estar no dia de hoje, mas virão certamente em reuniões futuras, tá bom? Então, Raquel, você está com a palavra. Gostaria que você apresentasse o título do texto que você escolheu e você inicia, então, o seu relatório, tá bom? Tá ótimo. Boa tarde a todos. Muito obrigada, professora. Agradeço muito ao grupo, agradeço muito pela ajuda e pelo apoio de todos e por poder estudar um tema tão caro para mim, que é deficiência visual e TEA. Fazendo minha audiodescrição rapidinho, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho médio, ondulado, um pouco abaixo dos ombros. Tô usando óculos escuros com aro de tartaruga e tô vestindo um moletom verde. O título do meu texto é Características, quer dizer, meu não, né? O texto que eu vou relatar é Características semelhantes ao autismo em crianças com deficiência visual. Uma revisão da literatura e direções para pesquisas futuras. Essa é a tradução do título. E os autores são Ana Molinaro, Serena Micheletti, desculpem qualquer erro de pronúncia, Andrea Rossi, Filippo Gitti, Jessica Galli, Lofty F. Mirabet e Elisa Maria Fazzi. Alguns são da Unidade de Neurologia e Psiquiatria Infantil, ASST, Spedale Civili Breccia, na Itália, e um deles é do Laboratório de Neuroplasticidade Visual, Departamento de Oftalmologia, Massachusetts, Eye and Ear, Harvard Medical School de Boston, dos Estados Unidos. Então, eu escolhi esse texto porque ele trata com alguma profundidade de avaliação, de adaptações de avaliação de crianças cegas com autismo. Ele trata de adaptações dos testes que já existem para crianças videntes. E ele trata também do autismo primário, do autismo secundário nas, nas crianças. Eu achei um tema muito interessante. Então, o objetivo do texto é discutir a síntese da revisão de Molinaro et al. 2020
sobre as semelhanças entre déficits associados à deficiência visual, DV, e comportamentos do espectro autista, TEA. E o foco do texto está dividido em entender possíveis mecanismos, diferenciar sinais decorrentes da privação visual daqueles de um TEA primário, avaliar limitações das ferramentas diagnósticas, que são os testes de avaliação, e propor ações práticas e de pesquisa para, para essa avaliação. O objetivo é discutir implicações práticas para o diagnóstico e a intervenção. Agora vamos falar um pouco da metodologia e amostra do artigo. A revisão cobriu literatura entre 1958 e 2020, usando PubMed e Google Scholar. Inicialmente, 1.613 referências foram elencadas e foram tiradas as referências duplicadas. Então, no final de todas essas triagens, que foram feitas várias triagens, ficou com 100 artigos selecionados para síntese qualitativa com critérios que focaram em mecanismos, perfis comportamentais, neurocognitivos e métodos de avaliação adaptados para 0 a 18 anos. Essa revisão é narrativa e tem heterogeneidade metodológica, implicações para a confiabilidade das estimativas de prevalência. Agora vamos falar sobre os mecanismos e fatores de risco. Então, o texto traz as seguintes hipóteses: TEA como condição neurodesenvolvimental primária, lesão cerebral, fatores genéticos, prematuridade. Há evidências de maior ocorrência de TEA quando a DV coexiste com lesão cerebral ou síndromes genéticas. Exemplo, amaurose congênita de Leber, HNO, que é a hipoplasia do nervo óptico, retinopatia da prematuridade. Em vários estudos clínicos, achados neurológicos predizem mais fortemente a presença de TEA nesses casos. A segunda hipótese são sintomas semelhantes ao autismo secundário à privação sensorial. Ceguismos. Esses ceguismos são descritos em outros materiais, né? Almeida, 2014, descreve, outros autores também descrevem. São movimentos repetitivos e esses movimentos ocorrem tanto na cegueira quanto no TEA, só que o que a gente vê é que na cegueira, os movimentos com correção acabam sendo direcionados de outra forma e sendo extintos. E no TEA, não. Então, o texto diz aqui: em crianças com DV periférica isolada, padrões como ecolalia, estereotipias e retraimento social foram descritos como ceguismos, respostas adaptativas à ausência
de input visual que podem mimetizar TEA, mas emergem por mecanismos diferentes. Quer dizer, as crianças só cegas, muitas vezes, são confundidas com crianças autistas por apresentarem, são diagnosticadas como autistas por apresentarem muitos movimentos repetitivos, principalmente quando essas crianças são mais isoladas, quando essas crianças não convivem com outras crianças cegas, quando não são escolarizadas. Então, a gente tem depois a letra C, a terceira hipótese. Interação barra comorbidade. Combinação de DV mais lesão cerebral aumenta risco. Portanto, encontramos três trajetórias possíveis. TEA primário, manifestação secundária ADV e combinação, o que exige avaliação cuidadosa. Então, avaliar se uma criança cega é autista ou não é algo muito difícil, porque pressupõe uma equipe multidisciplinar especializada tanto em autismo quanto em cegueira, porque é, os sintomas enganam muito. Tem muitos sintomas que são muito parecidos. Salientar estudos com prevalência muito variável. Nesse estudo, foi visto que 2 a 5, entre Raquel, 2 e 50. Raquel, só fazendo aqui uma primeira intervenção, né? Então você está mostrando um estudo, não é, que foi feito por esse grupo de, vamos colocar, de médicos, é, é, que mostram que pessoas com deficiência visual e pessoas com transtorno do espectro autista, um TEA, eles mostram determinadas, vamos colocar assim, umas características comuns, seriam isso? Seria isso, Isso, seria isso. certo? E Mas ele aí, fala que os números são muito grandes. uhum. É, só um minuto, o John está colocando aqui a voz, de vez em quando está falhando aqui. Voz de quem? Da Raquel ou minha? A voz de todo mundo. É, a voz da Raquel falhou e a voz da senhora falou também. Falhou também. Tá, voltou Eu agora? não sei se é só para mim. Voltou Tá agora? funcionando bem. Tá, então. Voltou, voltou. Então, e aí você fala que essa amostra, vamos colocar dessa forma em termos médicos, né, uma amostra, enfim, é bastante grande, ou seja, dessas características, os médicos falariam em sintomas, eu estou retirando a linguagem médica, colocando características comuns entre um grupo e o outro grupo, não é isso? Então, Isso, e aí a pergunta que fica, eu não sei se isso é trazido no próprio texto, mas se vier no próprio texto, eu espero você relatar, então, não tem problema antecipar agora. Como distinguir, então, através das características, uma pessoa que tem, vamos supor, uma pessoa que é cega, ela, vou colocar a palavra, aparentemente ela tem também autismo. Num determinado momento, os médicos então creem que ela não é só cega, mas ela também tem autismo. Mas pode ser que aquela criança ela não tenha autismo, porque aquelas características, como são características compartilhadas, você não tem como distinguir se são características próprias de uma pessoa cega, como você bem colocou, uma criança que não tem uma convivência social, que não está escolarizada, é, ou se aquelas características que aquela criança mostra também são características do próprio autismo, entendeu? Isso é trazido no texto, ou seja, eles distinguem essas. Tem como você distinguir se aquilo é só da deficiência visual, é, e que aquilo é só do autismo, que são características compartilhadas entre um e o outro, e não tem como você distinguir se
É de um e do outro, particularmente, ou dos dois ao mesmo tempo? Olha, é, eles, eles não trazem no texto explicitamente, pelo que eu entendi. O que eu vi de outras leituras que eu fiz e o que foi falado para mim é que, e isso é trazido nesse texto, que na cegueira e no TEA, a ecolalia, por exemplo, é diferente, tem funções diferentes. Então dá para ver quando a pessoa é cega ou quando a pessoa tem autismo também. E o que diferencia mesmo é a questão social, porque a pessoa só cega, ela quando é exposta a pares e tal, quando encontra pessoas cegas, quando é escolarizada, quando tem o desenvolvimento típico, né? Quando tem o suporte necessário, ela não tem questões sociais. E a pessoa autista, ela continua com questões sociais. Então, a questão do isolamento e tal, da pessoa ser muito quieta, da pessoa não se integrar direito, aí seria uma questão que chamaria atenção, digamos assim. Mas também tem muitas questões de personalidade, né? Tem gente que por si só já é mais quieta, então não sei até que ponto realmente. Agora, o que esse texto faz, que eu acho bem legal, é que ele adapta os. Ele adapta os testes para pessoas cegas. E isso é muito legal, porque permite que a avaliação seja feita de forma melhor. Mas mais um pouco para frente eu vou falar sobre isso. Então, alguma pergunta, pessoal, nesse ponto? Professora Ana Paula, posso aproveitar para fazer uma Sim, intervenção junto também? Enfim, inicialmente, Raquel Prazeira, sou Larissa, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aqui hoje está Prazer, Larissa. muito frio, eu estou toda cheia de manta, de blusão de lã, e está chovendo bastante aqui na capital dos gaúchos e gaúchas. Eu sou uma mulher branca, Raquel, tenho cabelos curtos, crespos, e na cor castanho, né, com algumas mechinhas assim, um tom mais dourado, olhos castanhos. E gosto muito de usar batom colorido. Hoje eu tô com um batom mais para um tom assim de vermelho. Bom, Raquel, gostei bastante do texto que tu trouxe para nossa discussão e não quero adiantar, mas já quero deixar um ponto que me chamou muita atenção, que foi a questão dos comportamentos estereotipados. Acredito que tu é um pouquinho mais à frente, né? Que tu vais abordar, não sei se estou adiantando muito. Não, não tá não. Na verdade, já foi falado. Acho que vai ser falado um pouco mais sobre os comportamentos, sim. Perfeito. Mas pode falar, não tem problema. Que bom que você Ótimo. gostou, fico feliz. Sim, com certeza, é sempre boa troca, né? Sabe que me chamou bastante atenção essa parte, porque, e aí puxando, né, das pesquisas, inclusive da professora Ana Paula, talvez aí a gente tenha uma contribuição do modelo social da deficiência para se questionar, né, o porquê de vincular, então, esse estereótipo a determinadas formas, como tu mesmo colocou, né, Raquel? A pessoa pode ser uma pessoa introvertida, tímida, Sim. talvez que goste de ficar, né, mais na sua, e isso já é colocado como um comportamento que vai induzir a um diagnóstico, né, nesse mundo médico, enfim. E uma coisa Então, que eu lembrei na sua fala, desculpa, por favor, por pode, favor. pode falar? Claro, com Então, certeza. uma coisa que eu lembrei na sua fala, que eu gosto muito, é que a criança é criança, né? Então ela tem que ser vista como criança antes de qualquer diagnóstico. E o diagnóstico de cegueira, de deficiência visual, é um diagnóstico simples. O diagnóstico de TEA não. Às vezes Uhum. demora um tempão para descobrir se a pessoa é autista, se não é.
fica na dúvida. Então, eu acho que a gente tem que meio que despatologizar, né? Digamos assim, para não tentar colocar as crianças todas em caixinhas. Fulano é isso, fulano é aquilo. Eu gosto muito de sinais e sintomas, porque para mim ter tudo organizadinho e tudo certinho muito bom. Mas eu entendo a necessidade de ver o indivíduo como um todo e de meio que tirar o peso, digamos assim, do diagnóstico. Perfeito, Raquel, Eu muito achei muito obrigada. interessante a sua fala. Obrigada, Raquel, Muito agradeço. obrigada. Vou fechar o microfone aqui para deixar o espaço. Carlos? Oi, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa Sou o tarde. Carlos, sou homem branco, não tenho cabelo, eu ia falar pouco cabelo, mas não tenho cabelo. Uso óculos e no seu texto me chama a atenção porque eu convivo com, na verdade, um quase adolescente autista e um já adulto autista e estereotipam que o autista é aquele comportamento modelo de repetições, mas junto com o autista tem outras patologias, né, como esquizofrenia, enfim. Assim também como a pessoa cega também pode ter outras patologias. Então, estereotipam o comportamento como fosse de um determinado diagnóstico, determinada doença, como o autismo. Isso até prejudica, acredito eu, não sou psicólogo nem profissional da área comportamental, mas isso influencia até diagnósticos por parte de profissionais em pessoas que têm as suas diferenças de comportamento e que hoje há um modelo na sociedade que todos que são diferentes do modelo padrão são autistas ou parecem autistas. Hoje as pessoas, os leigos, né, direcionam ao quem está ao seu lado, porque se comporta diferente. Ele parece que é autista. Hoje todo mundo virou médico, né, dando diagnóstico. E não é bem assim. E você trouxe esse texto para discutirmos essas diferenças, mas ao mesmo tempo igualdade que há em todos dentro de uma sociedade. Tem umas falas que me deixam muito triste. Uma é todo mundo parece autista e outra é agora tudo é autismo. Porque desvaloriza, né? Sim. E é muito ruim, porque não é todo mundo que parece autista. As pessoas têm aquelas características ali. Exato. Todo mundo tem alguma, em algum grau? Sim. Mas para ser autismo tem que ter prejuízo. É todo mundo que tem prejuízo? Não. Então, Sim, e tem as questões lá do DSM, né, que tem que fechar critérios. Então não é assim, não é todo mundo que é autista. sim, eu E acho nós, que a gente poderia colocar, talvez não esteja claro, né? Eu acho que você traz as características, né? O que os médicos falariam em sintomas, mas enfim, as características de uma pessoa que tem é, autismo, né? E as características, vamos colocar dessa forma, se isso é possível, de uma pessoa cega. Eu acho que é importante também trazer isso, né? Porque para a gente entender e sair um pouco, talvez, né, dessa linguagem médica, né? E embora a gente esteja ali, né, e não tenhamos como sair disso, né, nós estamos neste meio, né, entre o modelo médico e o tal do modelo social. Embora existam outros modelos, enfim, dentro do universo dos estudos de deficiência importantes, mas esses dois aí foram os que, de algum modo, estiveram nos fundamentos da nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006. Então, talvez seja relevante, né, a gente dizer, né, quais são, vamos colocar dessa forma, as características de uma pessoa autista e as características de uma pessoa cega, se isso é possível.
Não precisamos necessariamente enfim, sair, né? Ou seja, apenas rememorar, vamos dizer dessa forma, o DSM-5, ou seja, reproduzir, é isso que eu quero dizer, reproduzir o DSM-5, né? Eu acho que de forma geral você poderia, Raquel, nos dizer então características, enfim, gerais de uma pessoa que tem TEA e as características de uma pessoa que tem deficiência visual. De forma geral, Baseada no texto ou... sim, baseado no texto. Então, ele fala aqui do perfil comportamental e neurocognitivo. Aí, o primeiro ponto que ele traz aqui é a atenção compartilhada. E ele fala que a atenção compartilhada é mediada majoritariamente pela visão e crianças cegas podem desenvolver atenção compartilhada por vias alternativas, como tato e audição, mas com formas diferentes. E ele fala que tem o risco de diagnóstico equivocado de TEA. E então, ele dá O exemplos que que seria práticos. atenção compartilhada? O que que você entendeu por isso? O que que essa A palavra para mim é atenção muito compartilhada. importante. Oi? Importante. Nessa palavra, né, as duas palavras para mim são Sim. muito importantes. Atenção e a outra palavra compartilhada, né? Aí A atenção você compartilhada eu isso. entendo como a pessoa compartilhar a atenção entre, por exemplo, duas coisas. A criança está brincando e, os pais estão conversando. Ela presta atenção na brincadeira dela e na conversa. Então, ela responde quando chamam, por exemplo. No texto, ele fala em atenção compartilhada, você colocou bem aqui no texto, nas suas anotações, né? Essa questão desse compartilhamento entre o tato e a audição, né? É, Na criança cega. Então, seriam aí dois. A atenção da criança, ela está se referindo ao fato não da criança em si, já que ela é uma criança cega, então ela vai ter mais aflorado dois outros sentidos, que é o tato e a audição. Você está se referindo a isso? Ou o texto está se referindo a isso? Ou você está querendo dizer que nas relações familiares dela, nas relações sociais, nas relações, enfim, outras relações com outra pessoa, ela, ela terá mais aflorado a audição e o tato, como você colocou aí no exemplo, né? Conversa dos pais e brincar com algum joguinho que ela esteja brincando, né? Alguma coisa assim, ou seja, o tato e a audição. Está se referindo a ela em si ou às relações que ela tem? eu me referindo às relações que ela tem. Sim, tá, Porque a entendi. partir da audição, principalmente, né, que ela se relaciona, e do tato também, porque tem a questão de toque, Sim, tem a questão de perceber, né, do perceber a si mesmo e perceber o outro. perfeito. Essa é uma parte muito importante. É E o que texto, compartilha aqui, que tem muito a ver com os meus próprios estudos em fenomenologia, a questão das sensações, percepção, atenção, compartilhamento, enfim, isso é relação, sensibilidade, por aí vai. Tá ótimo, Raquel, pode continuar. e a respeito da atenção compartilhada, os autores enfatizam que esta auxilia a criança no conhecimento, foi o que eu falei, no conhecimento de si mesma e de si mesma em relação ao outro, desenvolvendo relações seguras de afeto. O desenvolvimento atípico da atenção compartilhada em bebês com deficiência visual, DV, em comparação com os padrões de desenvolvimento de seus pares videntes, é considerado por alguns autores
como um sinal característico do TEA. O surgimento da atenção compartilhada pode, de fato, ser prejudicado pelo TEA. No entanto, conforme apontado recentemente por Urqueta, Alfaro e Ol, os mecanismos e os cronogramas de desenvolvimento da atenção compartilhada em bebês com DV diferem claramente do que se espera em bebês com desenvolvimento típico, como descrito anteriormente. A não observância desse fato pode expor crianças com DV ao risco de serem erroneamente classificadas como autistas. Contudo, embora a ausência ou redução do interesse em objetos compartilhados e pessoas seja uma característica típica do TEA, conforme definido no Manual Diagnóstico de Transtornos no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, observa-se que bebês com DV utilizam meios alternativos para além da atenção visual para manter a qualidade das interações comunicativas. É porque a atenção, na verdade, a visão é a porta de entrada para as relações, pelo que eu entendi. Então, Sim, o não ter visão significa, muitas vezes, não fazer esse início de relação da mesma forma. Então, a criança fica mais quietinha, normalmente procura menos, não gira a cabeça, às vezes não demonstra interesse, porque ela não está vendo e não compartilha atenção. Isso eu usei até alguma coisa sobre isso para escrever, porque eu estou escrevendo um trabalho sobre autismo e deficiência visual, que eu estou muito feliz de fazer e agradeço muito a professora Ana Paula pela possibilidade. Muito obrigada. sim, Raquel. Essa questão da atenção, né, compartilhada, quando ele faz essa distinção, de acordo com as anotações que você compartilhou aqui com a gente, ele coloca assim: observa-se que bebês com deficiência visual, DV, utilizam meios alternativos para além da atenção visual, ou seja, para manter a qualidade das interações comunicativas. Mas será que a criança também com autismo, ela também não utilizaria desses meios alternativos, desses mesmos meios alternativos? Porque aqui me parece que ele está fazendo uma distinção entre uma criança que tem deficiência visual e uma criança que tem TEA. Me pareceu aqui, por isso que está escrito, que a criança com TEA, ela não utilizaria de meios alternativos, seria isso? Só Olha, criança com eu acho deficiência que não visual? utilizar é muito forte. Uhum, Eu acho que a criança com TEA, ela compartilha menos, mas ela compartilha de alguma forma. sim, Porque até para a pessoa estar no mundo, para a pessoa conseguir interagir minimamente, para a pessoa conseguir, não sei, ir para a escola, ou então ter alguma interação com os pais, cuidadores e tal, a pessoa tem que compartilhar algo, porque senão não dá, senão a pessoa vive completamente isolada. Eu acho que essa fala deles foi muito triste, assim, na medida em que foi muito categórica. concordo, concordo. Desculpa, Sim, não mas tem que desculpar, não, é isso assim, mesmo. Tem que criticar quando tem que criticar. Eu acho perfeito o que você está dizendo. Eu acho que é essas. uma. Você distinguir um bebê, sobretudo bebês, né? Com É, deficiência visual e bebês com TEA, entre bebês com deficiência visual e bebês com TEA, você dizer que bebês com deficiência visual utilizam meios alternativos e bebês com TEA não utilizam meios alternativos é categórico demais, né? E aí a questão fica mais complicada se aquele bebê
ele não apenas tem deficiência visual, mas ele tem uma suspeita de também ter TEA, não é? Então, como é que fica isso, né? Ou seja, eu acho que o critério de distinção aqui, e concordo com você, Raquel, é um critério fraco, É um né? critério fraco. Até porque esse bebê que tem deficiência visual e tem TEA, ou tem suspeita de TEA, por mais que ele interaja menos do que o bebê típico, ou menos do que o bebê só cego, ele interage minimamente, porque senão o TEA dele é muito severo e ele não consegue se desenvolver em sociedade. E não é o caso, não é o que a gente vê por aí. Eu tenho vários alunos com suspeita de TEA na escola, É seguir alguns dizer onde com, você trabalha também, não é? com Para as laudo. pessoas Quê? entenderem. Dizer onde você trabalha, Ah, eu com que. trabalho no Instituto Benjamin Constant, Sim, desculpa. E a sim, gente tem vários alunos lá, alguns com laudo, outros sem laudo, outros com suspeita, alguns com suspeita, outros com o diagnóstico fechado, mas os alunos interagem sim, e sim, são cegos e têm TEA. sim, Então, é muito forte dizer que não interage, que sim, não tem você. interação, sabe? Sim, vou deixar o Carlos falar agora que ele está querendo falar. Desculpa. Não, realmente também concordo. O que se tem observado, não é pesquisa, o convívio que eu tenho, a observação, há um foco maior em determinada atenção em objeto, porém, há um compartilhamento a partir de que ele tem interesse concomitantemente em outro ponto. Foca-se um ponto, mas ele está observando ali em volta outros fatos que lhe chamam a atenção. Talvez a intensidade seja menor, como a professora falou, mas há um compartilhamento, há uma atenção compartilhada menor, mas há. Isso é de observação, não é pesquisa. Sim, tem razão. É, É eu isso acho, realmente que acontece. Muito boa a sua fala. sim, eu acho também uma outra coisa importante a gente dizer é que, recorrendo àquele texto da Camila Antonioli, né, é, acho que você podia trazer isso também um pouquinho, Raquel. Quando uma pessoa tem duas deficiências, né, a gente pode dizer que ela tem uma deficiência múltipla. Essa seria a pergunta. Olha, professora, isso é uma questão. Eu Você, creio que sim, que a gente Uhum, pode falar em deficiência múltipla, sim. Por quê? Porque a gente tem uma cegueira associada a uma questão de neurodesenvolvimento, que é o TEA. Então, na minha visão, no meu entender de deficiência múltipla, eu classificaria como deficiência múltipla, porque deficiência múltipla são duas ou mais sim, deficiências no mesmo sim, indivíduo. sim. Então tá. Eu Então, classificaria assim. Mas isso é uma questão meio controversa, porque tem vários autores e várias visões, mas eu entendo assim, sim. Carlos. Então, tá, Raquel, nesse conceito de deficiência múltipla, há alguma pesquisa que uma venha prevalecer em termos de comportamento sobre a outra? Por exemplo, síndrome Olha, de Down. Tem criança com síndrome de Down que também são autistas. Sim, crianças surdas que têm TEA. Isso também tem, né? tem crianças surdo-cegas que têm TEA também. A gente tem lá no Surdo-cegas com Instituto. que tem TEA. Isso aí já tem três Que é a deficiências. surdo-cegueira plus, né, que a gente fala. Sim, sim. Mas não há prevalecência de uma em termos de convívio social de uma sobre a outra. Não, acho que não. Acho que uma não prevalece sobre a outra, não. Não Sim, sei. Pelo contrário, a dificuldade torna-se maior no convívio social. Né? Sim, a dificuldade é maior. sim, mas eu acho que também tem uma questão de uma ausência de apoio, né?
aí, Tem sim. né? Eu acho que não é uma questão da dificuldade em si, né? Eu acho que a questão que a gente tem que pensar é essa questão meio básica do modelo social, mas que continua valendo, né? Embora, enfim, é, que é essa coisa da inclusão, né? E a inclusão, ela pressupõe uma adaptação do meio à pessoa. Essa é a questão básica, né? A questão básica é a adaptação do meio à pessoa com deficiência. E para isso ela precisa de apoios, né? No caso de uma escola, ela vai precisar do apoio escolar, né? Logística, meios pedagógicos adequados, né? Acessibilidade ao prédio, enfim, a gente pode ficar falando sobre esse tema, né, de forma profunda, enfim, em outras ocasiões, mas de qualquer forma, de uma forma assim bastante basilar, nós poderíamos dizer isso. Então, acho que é uma questão também de apoio, né? A gente só ficar pensando na questão da dificuldade. Claro que a dificuldade existe, por óbvio, por uma ausência de acessibilidade, uma ausência de como fazer com que aquela criança permaneça na escola, né? Como adaptar a escola àquela criança, àquela realidade, e com certeza a questão, nesse sentido, fica mais complexa, eu não colocaria difícil, mais complexa, quando aquela criança ela tem uma deficiência múltipla, né? Larissa, Professora Ana Paula, Raquel, Carlos, Johnson, refletindo e talvez trazendo um. travou, Larissa. Travou, é. Eu achei que Deu. fosse só o meu. Acho que o dela deu uma travadinha, não sei se Uma ela deficiência múltipla. Voltei? Voltou. voltou. Caí? Voltou, caiu, Voltei? voltou. Isso. Ah, então agora estou de volta. Vamos lá. Eu estava colocando que ao ouvi-los falar sobre essa questão da deficiência múltipla, me pareceu que o conceito de interseccionalidade caberia bem, talvez, para entender esse cenário das barreiras, né? Uma vez que a interseccionalidade indica que quando então atreladas diferentes fatores, né, marcadores proibidos de discriminação, nós teríamos uma discriminação que se apresentaria de forma distinta daquela, digamos, né, conhecida. Então, uma pessoa cega enfrentaria barreiras de acessibilidade, como nós estávamos falando, ao passo que uma pessoa cega com TEA, além disso, talvez fosse uma barreira diferenciada na própria questão de quais mecanismos de acessibilidade seriam adequados, né, para que esse meio fosse adaptado. Seriam apenas, né, acho que talvez a gente, claro, né, a gente sempre sabe que as adaptações razoáveis, como diz a nossa legislação, né, não cabem muitas vezes num cenário global, né, lidam com o básico do básico quando existe, mas fiquei pensando nesse sentido, se essa discussão não perpassaria pelo conceito da interseccionalidade, para uma melhor compreensão dos efeitos. Passou, né? Sim, Daí trouxe. creio que sim. Eu acho que a questão da interseccionalidade, ela esbarra muito nessa questão, é, enfim, a questão racial, né, a questão também de ser mulher, a questão de ser indígena, né? Eu acho que ela esbarra um pouco nessa questão. Então, uma criança negra com deficiência múltipla, uma criança negra, ou seja, com cegueira e TEA ao mesmo tempo, uma criança, uma menina negra com surdo-cega com TEA. Eu acho que esse é o link, né? Entre a questão interseccional com as deficiências múltiplas e as questões de adaptações e acessibilidade, enfim, eu acho que seria por aí. Raquel, Sim, seria isso mesmo. Muito bem colocado, muito obrigada. Então eu posso continuar? O texto trata também da comunicação e da linguagem, e os autores destacam que crianças com DV periférica
frequentemente desenvolvem fonologia, morfologia e sintaxe adequadas. Apresentam muitas vezes boa memória verbal. Déficits pragmáticos podem, porém, surgir tanto em DV quanto em TEA. Ecolalia e verbalismo aparecem em ambos, mas com funções distintas. E essa função pode ser autorregulação e tentativa comunicativa. E então, depois, agora o texto trata também dos comportamentos estereotipados. E ele fala o seguinte: existem estereotipias típicas de DV: pressionar olhos, fixar luz, movimentos rítmicos, muitas vezes relacionados à gravidade da perda visual. Ou seja, quanto maior a perda, mais estereotipias a pessoa apresenta. Em geral, estereotipias em DV isolada tendem a ser mais reversíveis com intervenção precoce. Foi o que eu falei. O adulto ou cuidador intervém e a criança vai tirando a estereotipia da vida dela, substituindo por alguma outra coisa. Distinguir tipos. Como é que é isso que você está falando, né? Isso é uma coisa muito importante, assim, intervém, né? O adulto intervém, né? E aí a criança, ela muda, mas como é que é isso? Que intervenção é essa? Porque normalmente essas estereotipias, tipo se balançar, apertar o olho, são estereotipias que a criança faz porque a criança não entende o que está em volta, não consegue interagir com quem está em volta, né? Pelo que se diz, também não sei se é isso tudo, não. E ela leva para si mesma, e ela faz movimentos autocentrados. Não, Ela leva para eu si entendo. Eu mesma. acho que você está se pegando muito na questão dos próprios sintomas, vamos colocar dessa forma, uma visão bastante neurológica, né? Neurocognitiva. Eu acho que a gente tem que É, alargar um pouco o nosso campo, né? É, mas, por outro lado, a questão das chamadas estereotipias ou maneirismos, eu acho que tem muito mais a ver também com a questão da pessoa se autorregular, né? É uma tentativa da pessoa também se adaptar àquele ambiente em que ela se encontra, né? Estou tem uma pensando, tentativa de adaptação, sim. sim, uma tentativa de adaptação, uma tentativa de aquele corpo, ele de algum modo tentar se adaptar àquele ambiente em que ele se encontra, né? Então ele pode chorar, ele pode é, ficar um pouco mais agressivo, ele pode ficar mais irritado, ele pode, é, enfim, né, ter vários comportamentos, vamos colocar entre aspas, nesse sentido da pessoa querer ficar mais regulada, eu não queria usar essa palavra, mas mais hum, se sentir mais à vontade, mais ela mesma, mais no mundo, mais naquele ambiente do que ela se sentiria se ela não tivesse é, agido, né, daquela forma, né? Então, eu acho que as estereotipias, elas vêm também nesse lugar, tô fazendo uma leitura, não uma leitura médica, né? Você veja como é que eu estou falando, né? Então, é, de algum modo, nós também, né, temos as nossas estereotipias, né? Porque isso é bastante humano, né? Isso não é uma coisa típica, né, de um determinado grupo de pessoas e que caracteriza esse grupo de pessoas. Talvez
elas sejam mais evidentes e mais aparentes, não colocar a palavra evidência, mas mais aparentes num determinado grupo de pessoas, né? Mas todos nós, humanos, temos as nossas estereotipias. Todos, é completamente normal, completamente natural. A palavra normal também não quero usar, mas a palavra natural do humano, né? Então, para a gente entender isso. Então, aqui no texto, eu acho que ele, Raquel, traz essa questão dos comportamentos estereotipados, também nesse viés e nessa leitura muito neurocognitiva, né? Muito do Sim, desenvolvimento, né? E eu acho que a gente tem que também, vamos dizer assim, ter uma certa, né, o texto é importante, o texto é interessante, a gente tem que entender essa visão também, mas também abrir também o nosso foco e dar outras interpretações ou nos permitir a ter outras reflexões sobre isso, né, sobre os chamados comportamentos estereotipados, né? Então, será que dando aí um exemplo, né, de uma criança que é cega e não necessariamente autista, e ela tem comportamentos estereotipados, eu estou enganada. sim, tem muitas crianças cegas que têm, que têm comportamentos estereotipados, sim, que são os seguirmos. Sim. Só que o que o texto se propôs a dizer, que eu até concordo com o texto, é que quando há uma intervenção desses comportamentos por parte do adulto, na criança só cega, esses comportamentos tendem a diminuir. Na criança autista, cega e autista, o comportamento se mantém. Uhum. Foi assim que eu entendi. Certo. Então, esse é um ponto de vista aqui do texto. Alguém gostaria de fazer alguma observação nesse ponto do texto? Não? Sim. Ou vamos continuar aqui com os comportamentos estereotipados? Se não, Raquel, pode continuar. Pode continuar? O Pode. próximo item que o texto destaca é a teoria da mente, e ele fala que a cegueira congênita pode atrasar o desenvolvimento da teoria da mente, mas não necessariamente impedir. Com tarefas adaptadas, auditivas e táteis, muitas crianças cegas demonstram teoria da mente funcional. Em DVC, que é deficiência visual cerebral, e quando há baixo QI, déficits são mais evidentes, porque quando tem deficiência intelectual associada, normalmente tem mais déficits. É, O, essa questão você tem que explicar para as pessoas o que que é teoria da mente. Você vai teoria ter da que. mente, pelo que Sim, eu entendo, é a, a possibilidade da pessoa se colocar no lugar de outra pessoa. sim. Isso é uma questão assim bastante, Mas eu não estou conseguindo explicar direito, desculpa. tá? Isso é uma questão bastante questionada, né, pelo movimento, né, da neurodiversidade, né, bastante questionada, porque isso leva a uma outra questão, que é a questão de dizer que uma criança e um adulto que tem autismo não é um sujeito, né, empático, né, entra por aí também. Então, isso também, de algum modo, vem sendo não só questionado pelo próprio movimento da neurodiversidade, mas também, de algum modo, eu acho que levou a um despertar da própria medicina, né, para rever essa teoria da mente e essa afirmação tão categórica, né, de que pessoas que têm autismo não desenvolvem empatia como pessoas neurotípicas, né? Então, acho que vai um pouco por aí, sim. O que eu quero colocar aqui que essa teoria da mente é bastante questionada, tá certo? É bastante questionada. Mas vamos lá, Raquel. Mas a gente vê que tem autistas que são muito.
empáticos, têm muita, muita empatia. Sim, é isso que está sendo questionado. E isso joga por terra essa questão de autista não ter empatia, autista não se coloca no lugar do outro, autista não gosta das pessoas. Sim, Então, exatamente. isso é Tem uma uma baixa, questão tem baixa bastante interessante. sensibilidade, né? Porque isso também entra na questão da sensibilidade. Então, são pessoas que têm baixa sensibilidade? Não, né? Isso aí a gente não pode generalizar e colocar um grupo de pessoas como tendo pouca sensibilidade, sensibilidade perceptiva, sensibilidade emocional, sensibilidade sensorial, né? A gente não pode categorizar dessa forma, né? Então, eu acho que essa questão da teoria da mente é bastante complicada. É bastante Entretanto, complicado. sim, entretanto, vamos continuar no texto, tá? Vamos lá. O próximo item é a avaliação diagnóstica, que eu até falei um pouco. A ausência de uma metodologia válida para essa população tem revelado frequentemente a conclusão de que o diagnóstico de TEA em crianças com deficiência visual deve basear-se no julgamento clínico. Então, o texto traz aqui, que foi o que eu achei interessante nesse texto, o primeiro aspecto que me chamou a atenção foi a questão das adaptações nos testes neuropsicológicos. Então, ele fala aqui, a respeito das modificações e ajustes nos instrumentos de avaliação utilizados para auxiliar no diagnóstico clínico de TEA em crianças com deficiência visual, realizados recentemente por alguns estudiosos, os autores exemplificam. A maioria dos autores aplica a escala CARS, modificada, e exclui o item 7, referente à responsividade visual, a fim de identificar crianças em risco de desenvolver transtornos globais do desenvolvimento. Os autores apresentam ainda outras tentativas de adaptação, quando ressaltam: recentemente, Williams e colegas começaram a aplicar modificações sistemáticas à escala de observação para o diagnóstico de autismo, ADOS, do inglês Autism Diagnostic Observation Schedule, e a entrevista diagnóstica de autismo, revisada, ADR, do inglês Autism Diagnostic Interview Revised, para avaliar sintomas de TEA em crianças com deficiência visual, a maioria das quais apresenta hipoplasia do nervo óptico, HNO. Esse estudo piloto forneceu evidências preliminares sobre como modificar instrumentos de avaliação de TEA para torná-los mais úteis na avaliação diagnóstica de crianças com deficiência visual. E ambas as ferramentas demonstraram boa concordância com os diagnósticos clínicos. Os autores concluíram que são necessárias pesquisas adicionais para avaliar as versões modificadas dos instrumentos em amostras maiores, que possam incluir diferentes diagnósticos e níveis de deficiência visual, e para acompanhar essas crianças ao longo do tempo, a fim de identificar trajetórias de desenvolvimento comuns e determinar se sintomas específicos sofrem alterações ao longo do tempo. Nesse sentido, um estudo recente de Fadzi et al. Empregou modificações sistemáticas
isto é, dos materiais e nos procedimentos de pontuação. Na A22, segunda edição, para avaliar sintomas de TEA em crianças com deficiência visual, levando em consideração a especificidade do tipo de distúrbio visual. Deficiência visual de origem cerebral versus periférica. Em crianças com deficiência visual cerebral, DVC, o uso da ferramenta de avaliação modificada MA22 não alertou a categoria diagnóstica e o Não diagnóstico alterou, não não alterou, alterou. desculpa, a Isso. categoria diagnóstica. E o diagnóstico clínico coincidiu com a classificação da A22 e com a da MA22 em quase todos os pacientes. Por outro lado, entre os participantes com deficiência visual periférica, DVP, 16,9% foram classificados como autismo/espectro autista de acordo com a escala A22, mas apenas 10% tiveram essa classificação confirmada com a MA22, demonstrando boa concordância com o resultado da avaliação clínica. Embora preliminar, devido ao tamanho reduzido da amostra, o estudo sugeriu que as manifestações semelhantes ao autismo em crianças com DVP são mais influenciadas pelo grau da deficiência visual e que sintomas específicos podem ser mais confiáveis do que outros para distinguir o TEA em crianças com deficiência visual. Os autores ressaltam a importância de utilizar ferramentas adaptadas, adequadas para indivíduos com DVP, a fim de evitar uma superestimação do TEA, que pode ser confundido com a presença da deficiência visual. E destacam que os sintomas e as estratégias de habilitação associados ao TEA devem levar em conta possíveis diferenças no contexto de habilidades visuais comprometidas. A utilização de instrumentos de avaliação adaptados específicos não apenas para o TEA, mas também para a deficiência visual, aliada a uma observação clínica criteriosa, é necessária para assegurar um diagnóstico correto, visto que profissionais clínicos têm adaptado de forma independente instrumentos existentes para avaliar crianças com deficiência visual, os desafios futuros para aprimorar a precisão diagnóstica do TEA nessa população incluem o desenvolvimento de avaliações baseadas em tarefas visualmente neutras, o detalhamento das adaptações para permitir a replicabilidade dos achados e a validação desses instrumentos em amostras maiores. Certo. Qual é a conclusão aqui disso aqui? Porque isso foi a parte que você achou mais interessante do texto. A primeira pergunta, eu queria que você desenvolvesse um pouco, Raquel. Eu achei mais interessante do texto, essa parte, porque eu já tinha visto outros textos, eu até fiz uma relatoria desse texto aqui, dizendo, por exemplo, a criança
não, não apresenta contato visual, então é autista. Mas na verdade não era uma criança com baixa visão, muito baixa visão. E não tinha nenhuma forma de avaliação, não tinha nenhum critério que eles usavam para avaliar realmente se a criança era autista, além do critério clínico. Então, o que eu achei legal desse texto foi ele ter trazido uma luz, assim, uma forma de vamos fazer isso, vamos adaptar os testes que a gente tem, que aí vai ser visto com maior validade, digamos assim, não sei se a palavra é essa, que a criança, além de cega ou além de baixa visão, tem autismo. Fica melhor, fica mais confiável do que o diagnóstico só clínico. Ficar a criança, porque um dos textos falava que uma criança deu a entender que uma criança autista não era autista porque o problema de visão dela era tão grande que ela não interagia com os outros, não não brincava, não tinha contato visual. Então ficava tudo muito difícil de diagnosticar. Tá, então esses testes, em realidade, essa adaptação nos testes, eles seriam relevantes para crianças com deficiência visual, com baixa visão, né? Então há uma mudança nesse sentido. É isso que Sim, você no achou texto aqui interessante, eles estudam obviamente. crianças cegas, né? Sim, Mas eu acho que podem ser adaptados para baixa visão também, porque provavelmente nem toda baixa visão vai ter o nível de visão necessário para responder aos testes sem adaptação. sim, claro, sem sombra E de eu dúvida. gosto de testes neuropsicológicos, Uhum, então é uma coisa assim que eu fiquei muito feliz quando eu vi que já tinha um trabalho sobre isso. E tem muito poucos por aí. tá. Eu encontrei esse e não encontrei muitos mais, não. Tanto que não tem nenhum teste que seja usado para crianças cegas atualmente, que todo mundo use, assim, que eu nem sei como é que é feita a avaliação. Normalmente as pessoas usam mesmo os testes, os testes padrão, né? O que a Hum, gente tem, e tiram algumas perguntas, ou então substituem, fazem de outra forma, fazem dessa forma aí que eles fizeram. uhum. Mas não tem nada específico, não que eu saiba. Ou seja, eles adaptam os testes, né, de pessoas que são que enxergam, né, para pessoas cegas. Esse é um primeiro Sim, ponto, ou que têm baixa visão, né? E a partir sim, disso, então, é que eles também fazem avaliação se aquela pessoa ela tem TEA, né? Ou não. É isso, seria isso. seria isso. Hum. Mas um teste já adaptado, né, e já direcionado para pessoas cegas, né, e para pessoas com baixa visão não existe. Não, até onde eu sei, não. É exatamente isso, né? Então, em verdade, até no nível da própria medicina e dos testes neuropsicológicos, a gente tem um problema, né? Porque os testes foram feitos para pessoas que enxergam, É. concordo? É isso. Incrível Tem os isso. testes lá da figurinha, de preencher figura. O cego não consegue preencher É figura. claro, é exatamente isso que eu estou dizendo. Nem os testes neuropsicológicos são testes que são adaptados para pessoas com deficiências. É. É isso E aí. os resultados com isso, muitas vezes, Ou são seja, equivocados, né? Porque dá mais baixo do que deveria. o padrão dos testes é sempre um padrão que foi feito para pessoas consideradas, entre aspas, normais. É isso. Entendeu? As adaptações aos testes, ou seja, testes que são singularizáveis e que sejam usados tendo em vista a singularidade daquele corpo com deficiência, isso não tem. Não, não tem. É como se fosse assim: existe um padrão médio que você segue, né? E você faz algumas adaptações para outros corpos singulares, ou seja, outras pessoas que têm outros modos
outras condições, outros modos, outro modo de ser no mundo, né? Ou seja, pessoas com deficiência, né? No caso aí específico do que a gente está discutindo, né? É interessante isso que está falando. É, os testes, portanto, eles são pouco inclusivos, né? São pouco inclusivos. Inclusivos. Você chamou a sua atenção, em verdade, para esse teste, porque ele conseguiu adaptar. Ou seja, ele se mostrou como um teste. Incrível falar um negócio desse, mas é quase uma loucura, um contrassenso, né? Falar que um teste médico é um teste inclusivo, né? É, Mas é isso, né? Porque houve aí uma tentativa de adaptação de um teste que foi usado, que é usado para pessoas consideradas normais, algum tipo de adaptação para pessoas que têm algum tipo aí de deficiência visual, seja baixa visão ou então pessoas cegas. E foi por isso que te sim, chamou a eu achei atenção. essa tentativa de adaptação muito legal. Sim, porque justamente é isso, né? Porque ele atinge um público que não estava Não estava sendo atingido, que estava sendo exatamente atingido de uma forma errada. errada, exatamente. Carlos. Professora, como isso vai implicar a direitos e políticas públicas, principalmente direitos, né? Pessoas que necessitam de, de apoio assistencial, financeiro principalmente, LOAS, enfim, outro auxílio, para comprovar que além da cegueira tem um problema de, Eu acho que a de questão é muito maior do que essa. A gente está falando aqui, a Raquel enfim, tá feliz com o fato de haver testes que são adaptados. Mas o que a gente deve se perguntar no Brasil, quantas pessoas têm dinheiro para fazer esse tipo de Para fazer teste? esses testes, né? Pois é, porque tanta gente não tem. É Não tão tem, triste. não tem nada, não é? É. Então, o diagnóstico é alguma coisa que é diagnóstico. para pouquíssimas pessoas no Brasil. A maioria das pessoas no Brasil E as não terapias tem também, né? acesso Terapia é a. muito cara. É, eu acho que antes da terapia, ou qualquer tipo de terapia, Raquel, tem que se entender que as pessoas não têm acesso É o ao diagnóstico. diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é caro, não Sim, é? tem razão. Ele é fornecido pelo SUS, né? E quem não está no... ou seja, só aquelas pessoas que realmente devem ter dinheiro nesta sociedade é que no Brasil tem direito a diagnóstico, ou que tem um plano de saúde para isso. É. Essa é a realidade. Então, na verdade, esses testes neuropsicológicos, neurocognitivos, é para, sim, 1% da população, né? Isso aí é alguma coisa que não tem uma, e, na verdade, é isso que você está falando, Carlos. As pessoas, pensar políticas públicas, pensar em tudo isso, a gente teria que entender que, primeiro caso, é a acessibilidade aos próprios diagnósticos, né? Porque para a Sim, gente for pensar em políticas públicas, né? Eu acho que isso é um sintoma, né, dessa nossa sociedade, né? A gente pensar, não, olha, não tem essas pessoas, não tem. A pessoa não e o sabe nem o que ela acesso tem. A pessoa não sim, sabe nem o que ela tem. Ou se ela o tem acesso, alguma coisa, né? Pode falar. acesso à saúde, acesso a terapias, principalmente crianças. Eu vejo até que hoje pensa em apoio para as crianças com problemas de autismo, que é a realidade que eu convivo, mas adultos ou adolescentes acaba sendo até mais difícil. Fico imaginando a pessoa cega e ainda com outro tipo de deficiência que lhe exclua da sociedade. Você imagina uma criança, a realidade da Raquel, né, Raquel? Uma criança cega com autismo na sua sala de aula, né? Aquela criança, né, cara, o percurso que aquela mãe fez para aquela criança ter aquele para aquela diagnóstico criança tá ali. é, e o percurso que aquela mãe fez para aquela criança ter aquele diagnóstico de autismo. Como é que ela, É. né? Imagina o quanto ela andou para ter aquele diagnóstico, Mas eu né? fico tão feliz quando eu vejo, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança cega com autismo, que
não conseguia, por exemplo, prestar atenção numa aula e que depois de alguns anos consegue e se desenvolve, é muito gratificante. Não, eu sei, Raquel, mas a questão é uma questão muito mais basilar, né? Eu estou falando da realidade dessa mãe que tem um filho no Instituto Benjamin Constant. O filho tem uma suspeita de TEA. Ela é uma mãe que não tem dinheiro para o diagnóstico, ela necessita do SUS para isso, né? E a depender da realidade dela e de a criança, né? Qual é a camada social que essa criança tem, se ela vem de uma camada social um pouco mais abastada, ela vai conseguir o diagnóstico, mas na realidade, a realidade não Sim. é essa do nosso país. Não, a realidade não. Entendeu? Então, assim, o diagnóstico é um problema no país, né? E, além disso, o diagnóstico ele é contestado, sim, ele pode ser contestado, mas é a partir daquele diagnóstico que você consegue algum tipo, né, as chamadas terapias, enfim, não vai entrar nem nesse detalhe, É. mas as chamadas também contribuições provenientes do Estado, prestações do Estado, né, chamada acesso a determinadas políticas públicas, né? Então depende de tudo isso. Eu acho que não é uma questão muito simples, né? Não, não é simples, não. Eu acho que a questão da política pública, no caso, a questão do LOAS, pelo menos assim, pelo que eu sei, eu não entendo muito dessa questão, não. Mas acho que com uma deficiência só a pessoa consegue. Então, a pessoa conseguiria pela cegueira, por exemplo. Mas tem toda essa questão, né? Tem um monte de coisa que a pessoa poderia não ganhar Ela por não, ela conseguiria pela diagnóstico cegueira, ser mas o fato é que ela invalidado. não é só cega, ela também tem É, autismo. E ela precisa de outras adaptações, ela precisa de outros, né? ela E quando a precisaria de um pessoa. mediador, por exemplo. Não só isso, mas o autismo por si só, ele também tem outras comorbidades. Então, assim, é, não é. Eu acho que o nosso. O, quanto mais complexa, vamos colocar dessa forma, é a condição da pessoa, mais dificuldade, né, terá dentro do Estado brasileiro, né, para ela conseguir acesso a determinadas coisas que deveriam ser basilares dentro do sistema de saúde Sim, e dentro do sistema escolar, né? Eu acho que é por aí. Terminamos, Raquel? sim, sim. Aí o texto fala aqui que o problema central é o instrumento de dependência da visão e fala das ferramentas A22, ADIR, CAF, SCQ, contém itens baseados em visão. Isso causa risco de falso positivo em DV. Estudos têm proposto modificações. CAF sem item 7. Eu acho que a gente, Raquel, em verdade. Acho que, eu não sei se para vocês houve isso. Houve uma compreensão do texto? Qual foi a proposta do texto? Vamos perguntar para o pessoal primeiro. Carlos, Johnson, Larissa. O texto em si já acabou, acho que não tem mais muita coisa, não. A Não proposta, é? como a senhora falou, não era somente questão de diagnóstico, de patologias, mas sim de analisarmos essa questão da acessibilidade, de direitos, de realidades para a Sim, pessoa que é cega e enterrar. exatamente, com TEA. E a questão aí, a proposta do texto, pelo que eu entendi, Raquel, por favor, me corrija, e talvez isso tenha chamado a atenção, é essa questão de ser um texto que fala em suma, e que pretende dizer assim: olha, testes neuropsicológicos devem ser adaptados para pessoas cegas ou pessoas com deficiência visual, para a gente saber se aquela pessoa, por meio do teste, também tem transtorno do espectro autista. Não é isso? Eu acho que esse seria o Sim, caso, né? seria uma boa proposta, sim. Resumiria bem a proposta do texto. Então, eu acho que a gente, por hoje, né, já são agora 19 horas, né, que é o horário que a gente costuma terminar os nossos encontros. Eu agradeço muito a Raquel, né, Raquel, pela relatoria do texto, por ter trazido esse texto e aberto, perdão, e aberto, né, o nosso ciclo, né, de reuniões do NTDH em 2026-2. Daqui a 2 semanas nós temos a reunião, né, a próxima reunião. Eu tenho que me recordar aqui, quem vai ser o relator? É o Carlos que vai ser o relator? Professoras.
Não sou eu. Você, Sou na você? terceira semana. Você Não, na sou na terceira terceira semana. Então vai ser, deixa eu só. Na semana. semana que vem vai ser. Perdão, daqui a 2 semanas, no dia 26 de agosto, a relatoria da Alessandra. E ela vai tratar do tema do cuidado, tá bom? O texto já está lá no Drive, que a Camila já fez o Drive, então já está lá. Então eu peço que todos leiam antes da nossa próxima reunião e a gente se vê na próxima, tá bom? Professora, o Drive, Diga, o Drive não está dando acesso. Pelo menos para mim não deu Não acesso. Eu consegui. tentei. Vou ter que não falar com Eu a. consegui. também não. Eu também não, Então professora. Não vocês têm que falarem lá no grupo, por favor, e falam para a Camila para ela dar acesso a vocês, porque isso é normal e ela dá o acesso para vocês. Eu também não perfeito. tive acesso, tá? Então é melhor a gente colocar lá no grupo para que a gente fale, Camila, dá acesso, por favor, para a gente. Tá bom? Professora Ana Paula, Diga. seria possível eu contribuir também com alguma leitura no próximo Sim. encontro a respeito do cuidado? Porque eu já desenvolvi algumas pesquisas nessa área. Sim, Poderia? poderíamos. A gente pode fazer o seguinte: eu peço lá no grupo, Larissa, vamos fazer Sim. assim: você conversa com a Alessandra e aí vocês podem dividir. Já fizemos enfim, esse texto aí que ela vai falar, mas ela pode falar uma meia hora e você fala uma meia hora também sobre um texto da sua escolha, tá bom? Perfeito. Não Eu quero atrapalhar o cronograma, só para poder Não, contribuir mas justamente também. seria ótimo mesmo que você trouxesse. E aí eu peço, você escolha um texto e aí você insere no grupo, por favor, o texto que Com você certeza. escolher. Aí você faz isso na próxima semana, até a próxima semana, para a gente ter tempo para ler. Tá bom? Claro. Combinado, professora Ana Paula. Muito obrigada. Um Tá abraço bom. a todos e todas e até a Até a próximo próxima, encontro, o né? próximo Dia encontro. 26. Todos. Isso. Tchau, É. Obrigado, tchau, professor. gente. Tchau, Boa tchau. semana. Boa Tchau. semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Raquel. Boa Tchau, semana, muito tchau, tchau, obrigada. tchau, 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 Parabéns, todos. Raquel. Muito obrigada. Parabéns. Até logo. Vamos lá, gente. Vou terminar aqui.